A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto e cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, já bastante conhecido no país como Careca do INSS. Ele é apontado como um dos principais operadores do esquema de fraudes em descontos ilegais sobre aposentadorias e pensões do INSS. A ação foi autorizada pelo STF e tem como objetivo descapitalizar o investigado com a apreensão de bens de alto valor, incluindo carros de luxo. A investigação apura um esquema nacional de descontos associativos feitos sem autorização dos beneficiários e segue em andamento. Geise, sabemos que segue em andamento, só não queremos que termine sem conclusões e sem a punição dos devidos envolvidos, dos principais criminosos que comandaram esse esquema, que é, acima de tudo, bastante covarde, porque eram aposentados, pessoas que precisavam desse dinheiro para continuar sobrevivendo, vivendo, para comprar medicamentos, ou seja, de uma covardia e de uma maldade absurda. E para obter isso que a gente está vendo na tela, carros de luxo, viagens, relógios, adegas de vinho, enfim. E o Careca do INSS seria não pode ser assim, o escolhido para pagar pela fraude toda. E os outros nomes que estamos aguardando, que sequer foram citados para serem investigados ou ouvidos pela polícia? Interessantíssimo, Adri, essa questão que você falou a respeito dos outros nomes, porque o Fernando Haddad, em recente entrevista, disse que a Polícia Federal prende quando é necessário na gestão petista. Então, a gente se pergunta se nesse caso do Lulinha, se nesse caso da Roberta Luxing, se nesse caso do Frei Gilson. Não, Frei Gilson não, Frei Chico. Frei Chico, é mesmo. Que não é Frei e nem é Chico, né? Do Frei Chico, a Polícia Federal, então, identificou que não é necessário prender. Então, é uma questão que se levanta aí, já que foi o Fernando Haddad, aí, aliado do presidente Lula, que falou a respeito aí dessas prisões todas. O Carlos Viana, que foi relator da CPM e do INSS, também mencionou esse fato aí dessa apreensão de patrimônio do Careca do INSS, falando que as investigações continuam, que o trabalho continua, embora o STF tenha barrado a prorrogação da CPMI e do INSS, embora a defesa do Lulinha e a defesa da Roberta Luxinger tenham pedido ao STF que arquivem as investigações em relação a esse caso. É importante ainda ressaltar que a gente tem esse cenário completamente desolador do ponto de vista econômico, mas que o Caixa da União já começou a fazer alguns ressarcimentos aos que foram roubados, né, aos idosos e pensionistas, aposentados e pensionistas que foram roubados aí nesse escândalo do INSS. É evidente que essas vítimas precisam quanto antes serem ressarcidas, tendo em vista principalmente a vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica de muitas dessas vítimas, mas também é importante a gente colocar aqui o olé, digamos assim, que o governo Lula está dando, né? Eles estão então reembolsando, ressarcindo, e para algumas pessoas o problema foi resolvido, né? A pessoa que teve ali o seu dinheiro de volta e que tem pouco acesso à informação, pouco acesso ao debate político, ao debate econômico, vai achar então que a questão foi zerada, foi resolvida e que foi resolvida por causa da gestão petista, em decorrência do Lula ser o presidente do nosso país, ao passo que isso não é verdade. É como se nós tivéssemos duas vezes esse rombo. Foi roubado lá atrás, não tem esse dinheiro. Inclusive, o nosso entrevistado agora até comentou, né, tem a questão também das empresas serem lesadas, né, porque elas têm que pagar ali uma carga tributária em cima de cada funcionário que elas têm, e parte disso é recolhido pelo INSS. Então, a gente pagou já esse dinheiro e, ao mesmo tempo, esse dinheiro foi ressarcido, saiu desse mesmo cofre, né? Saiu dessa mesma verba e não foi restituído aos cofres públicos, porque o patrimônio ainda está sendo apreendido, eles ainda estão investigando, estão entendendo tudo isso que está acontecendo. Bom, a expectativa que se cria também é em relação à delação. Vai sair mais alguma delação? Vai sair mais alguma investigação? Como é que isso vai ser resolvido na prática? Mais alguém vai ser preso e punido, e olha, você está condenado porque você roubou os aposentados e pensionistas? É a pergunta que o brasileiro se faz. Se faz diariamente, principalmente aqui na Revista Oeste, no nosso chat.
A gente começou o assunto já diversas mensagens, Bianca, e o Lulinha, e o Lulinha, e o Lulinha, e o Lulinha. Pois é, o povo não se esquece, ele que seria um sócio oculto do careca do INSS, receberia mesada de R$300 mil, estaria, como puseram aqui no chat, está em Madrid, estaria na Espanha, sequer está no Brasil, sequer está com tornozeleira eletrônica, sequer participou de CPI ou CPMI, sequer deu depoimento à Polícia Federal. Enfim, estamos com a esperança. Nicolas Ferreira, deputado que fala muito bem com o público nos vídeos que grava, postou recentemente um vídeo justamente falando sobre isso. Oi, pessoal, tudo bem? Lembra do escândalo do INSS? E aí, acabou em pizza? Cadê o resultado dessa investigação? Estamos cobrando, mas queremos resultados pertinentes à altura do escândalo e que puna todos os envolvidos. Só assim pode ser que o Brasil um dia se livre, né, dessa corrupção estruturada que já faz parte da fama, da história do nosso país. Nossas expectativas e esperanças estão em cima de Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, que não podem blindar um ou outro devido a interesses pessoais ou do governo. Não poderia, mas faz, que essa proteção que existe, por exemplo, ao Lulinha, vale lembrar, gente, o ministro Flávio Dino, ele impediu que fosse quebrado o sigilo da conta do Lulinha, para que se pudesse investigar mais efetivamente, não é? E até saber qual o nível, assim, de envolvimento. Acontece que não mexe com o Lulinha, e é tão engraçado, você vê as caras do Lulinha, você vê as fotos, é sempre um olhar meio assustado, né? A carinha dele ali. A carinha dele, de coitadinho. A carinha de coitadinho, gente. A carinha de coitadinho. Quem vê pensa que é um coitadinho. Ele é protegido. O sistema o protege. Não porque ele seja um gênio, não porque ele seja especial, mas ele é o filho do ditador, quase, né? Como se fosse assim um bibelô que fica ali protegido, não pode ser tocado, não pode ser investigado. Ele não foi investigado, gente. Ele saiu numa boa aqui. E sabe por quê? Que ele saiu até... Eu me lembro naquela época, quando ele veio ao Brasil e foi embora. Muito até se noticiou, né? Os veículos mais conservadores, mais indignados com toda essa história, começaram até a noticiar como se fosse ele fugindo. Mas não era ele fugindo. Era ele simplesmente à vontade para ir, para voltar, porque sabe que com ele nada acontece. E tem uma coisa muito interessante também aqui, sabe, Adri, que o nosso cérebro não é feito assim para processar esse tipo de números. Quando a gente vê um negócio assim de milhões, a gente não se dá conta do quão bizarro, do quão absurdo é isso. Porque a gente aqui lida muitas vezes, a maioria das pessoas, né, com milhares, né? A gente lida ali no máximo com centenas de milhares. Quando você, por exemplo, começa a ver o preço de um apartamento, né? Você começa a lidar com esse tipo de número. A gente não se acostumou com esse valor tão absurdo, porque tem até esquemas que eles fazem que chegou a bilhões. Pense então, chama-se anestesia dos grandes números. O nosso cérebro não consegue processar. E eles contam com isso. Porque se você não consegue processar, se dar conta do quanto é absurdo, se você não consegue processar, você também não consegue se indignar. E é uma capacidade que a gente não pode perder. A capacidade de se indignar com esse tipo de coisa. Porque, por mais que não estamos ali para mudar as coisas, mas existem os valores, existem os princípios, e são esses princípios que também te fazem, na hora de uma decisão, na hora também do teu voto, você levar em consideração. É muito mais do que apenas o que estão falando, é o que está sendo na prática, o que está acontecendo de verdade. O que está acontecendo aqui, nesse governo, foi um monte de esquema de corrupção, e isso são os que a gente sabe. Será que não existem outros ainda por debaixo dos panos, dos que nem sabemos? Eles colocam nas coisas sigilo. A gente não pode saber quem está, muitas vezes, envolvido e até que ponto vai, né, essas teias, essas entranhas desses esquemas de corrupção. E um dos tópicos também do governo dos Estados Unidos, né, e de toda essa questão da investigação que gerou o tarifaço, era a corrupção. Então, como é que o governo pode negar, dizer que não, são argumentos infundados? Infundados? Sério? Porque olha isso.
Isso é o que a gente sabe. E o que a gente nem sabe? Pois é. A Ludmila Lins Grillo é a próxima a comentar. A gente exibia a Ludmila enquanto todas nós comentávamos aqui também, falávamos sobre essas atualizações, sobre essa operação da Polícia Federal. A gente exibia alguns carros que foram também apreendidos de luxo nessa última operação. Da Operação Sem Desconto, ou essa última fase, melhor dizendo, né, que foi deflagrada ontem, terça-feira, Ludmila. Aí vão passando alguns desses veículos na tela para a nossa audiência. Então, eu estava observando esses carros que foram apreendidos e eu notei que tem esse daí, ó, esse carro aí é um Opalão invocado. E eu vi que esse carro ele foi descontinuado no ano de 1992. Então, é um carro de colecionador. Para quem curte carro, isso aí é uma raridade, né? Um Opala Diplomata. Não sei exatamente o ano dele, eu só sei que o último foi fabricado em 92. Ou seja, é um carro aí que chama a atenção, especialmente dos homens que curtem carros. Parece que esse carro está avaliado em até R$100 mil. Só que esse seria o carro mais baratinho, assim, dentre esses que foram apreendidos. E o que é curioso nessa história toda é que essa busca e apreensão de agora não é uma operação nova. Na verdade, é a operação que já vinha desde o ano passado, só que ninguém sabia onde estavam esses carros. Então, o que me parece que aconteceu foi o seguinte: o careca do INSS falou que havia os carros, ou seja, esses carros existem, estão no meu nome, mas não vou dizer onde estão. E agora a polícia descobriu que esses carros estavam em uma garagem de um prédio aleatório no Distrito Federal. Então ele não disse, o careca, onde os carros estavam. A polícia levou meses para descobrir onde eles estavam acautelados. Então é só isso que eu queria deixar claro aqui. É a mesma operação, só que é uma continuidade dela, já que inicialmente esses carros não tinham sido localizados e agora efetivamente eles foram localizados. E esse Opala aí chamou a atenção. Não sei se o careca do INSS curte colecionar carro antigo, colecionar carro assim, com personalidade, mas me chamou a atenção. Mas ele é o mais baratinho de todos. Tinha carro de 700 mil, carro de 1 milhão, mas um carro de 92 que custa R$100 mil deve ser um carro, como diz lá no Rio de Janeiro, carro tunado, né? O carro todo cheio de melhorias que eles vão fazendo para o carro se manter vivo no tempo. É um carro que não é mais produzido e vai ganhando esse valor por se tornar justamente carro de colecionadores, né? O Opala faz bastante sucesso ainda no Brasil, ainda mais esse todo preto e possivelmente conservado, como a Ludmila falou, tonizado, sido todo mexido para permanecer moderno, para que seja feito bom uso. Mas segundo os investigadores, então, foram apreendidos 3 carros de luxo, Geise, para a gente para break também, entre eles um Audi R8 V10 e um BMW M5, como vimos aí nas imagens. O Audi R8 V10, um super esportivo comercializado no Brasil apenas no mercado de seminovos e usados, tem preços que variam de 650 mil a mais de R$1.900.000. Já o outro, o BMW M5, tá aí, da geração mais recente, tem preço sugerido de aproximadamente R$1 milhão, é isso que está aqui? Mais de R$1 milhão no mercado de seminovos e usados. O modelo... Você ficou até chocada, né, Dri? Tanto zero que está aparecendo Meu aqui. Deus, é isso aí. 950. É uma pequena fortuna. De qualquer forma, você imagina você roubar um velhinho, tirar o dinheiro, não só o dinheiro, o remédio da boca de um idoso, o sustento de uma família, pra você andar num carro desse por aí? Se eu não me engano, Dri, no comecinho, bem no comecinho desse escândalo, naquele período em que o careca do INSS não queria ser chamado de careca do INSS, ele foi até a justiça e tal, enfim. Houve alguns aliados que também tinham essa questão de carros de luxo e tal, assim, enfim, esses carros aí que a gente nem sabe, passou na rua, a gente não sabe nem o nome, né? A gente conhece carro popular, mas teve também ali uma questão carro de luxo pra gente ver o tamanho da futilidade dessas pessoas, o próprio
a própria mesada pro Lulinha, né? O Lula é filho de um presidente que se envolveu em um dos maiores escândalos de corrupção da América Latina, talvez da história da ciência política, se a gente for pegar ali nos últimos anos de Brasil. Não é um cara pobre, vamos lá, não é um cara pobre. O cara recebeu uma mesada de 300 mil reais, viajava pra caramba, né? Tem ali as fotos dele com a Roberta viajando, inclusive não está no Brasil, né? Está em Madrid, curtindo super a vida, para ver também o nível de futilidade. O problema, né? O problema mesmo da corrupção no Brasil é um problema moral. O problema do nosso país é esse, é um problema moral. As pessoas, bom, primeiro que não há justificativa para roubo, mas as pessoas, além de roubar, ainda roubam para esse tipo de futilidade. A Ludmilla estava comentando sobre o Opala, me fez lembrar a piada do vô Joaquim, da página do Instagram, que sempre faz ali uma piadinha sobre o final de semana, eles pegaram Teixeira. É isso, o vô Joaquim Teixeira, pegaram um maço de cigarro e ligaram o Opala dele e tomaram a glacial. Vai ver que é isso que o careca do INSS curtia fazer. Deus, pode valer milhões esse carro, mas obtido dessa forma é de uma pobreza de espírito sem igual. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.